Então, boa tarde, meu povo. Já estamos na aula 8. Caramba, passou muito rápido, né? De 12 já está na 8. Que isso. E, então, eu vou dar sequência à aula da Érica da semana passada, né? Porque a aula da Érica foi Santa Missa parte 1, e aí ela foi até a leitura do Evangelho. É isso mesmo? Ela foi até a leitura do Evangelho. Então, hoje eu continuo, né, daí em diante. Então, eu já começo lá na liturgia da palavra, né? Então, a Santa Missa, ela é dividida em duas partes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Antigamente, a liturgia da palavra se chamava Missa dos Catecúmenos, que são aquelas pessoas que estão se preparando para serem batizadas, e Missa dos Fiéis, que são aqueles que já são batizados, né? E por que tinha esse nome, né? Porque, de fato, a primeira parte da missa, ela é mais missionária, né? Então, são as leituras, aí tem lá a homilia, que é para dar uma orientada no pessoal sobre o Evangelho, sobre o mistério que está sendo vivido naquele dia, né? Assunção de Maria, Ascensão, Pentecostes. Então, até essa parte, ela é uma parte mais catequética mesmo, né? E essas nossas aulas, né? Eu não sei se a Érica comentou, acho que ela comentou já, né? Que a gente se baseou num curso do Padre Paulo Ricardo. Ela chegou a falar isso para vocês ou não? É um curso do Padre Paulo Ricardo, muito bom, né? E aí, são 4 aulas do curso. A aula que ela deu semana passada, ela resumiu a primeira e a segunda dele, e eu vou resumir a terceira e a quarta, né? Então, tudo que eu falar aqui tá lá no curso dele, que é excelente. Com muito mais detalhes ele fala, né? Lógico. Então, assim, o que ele fala, né? Que antigamente, até a parte da homilia era para todo mundo ficava na missa. A hora que terminava a homilia, o diácono falava, fora catecúmenos, e o pessoal que não era batizado se levantava, saía e as portas eram fechadas, né? E o Padre Paulo Ricardo fala que no rito bizantino até hoje é assim. Então, terminou a homilia, fala, né? Fora catecúmenos. Quem não é batizado se levanta, sai, a igreja é fechada e aí começa a liturgia eucarística, que era chamada Missa dos Fiéis. Por quê? Porque a partir daí vai começar a acontecer um grande mistério, né? Que é o chamado arcano, né? O grande tesouro da igreja vai começar a acontecer ali. A coisa mais preciosa que a gente tem. Né? Então tinha essa ideia de que, né, como o próprio Jesus diz, que não se pode jogar pérolas aos porcos. Então, não, mas essa pessoa nem é batizada, ela não sabe de nada, então fecha-se as portas para quem não é batizado. E isso, né, até o Padre Paulo Ricardo fala, né, que se aquele pessoal lá de antigamente soubesse, sonhasse, né, que hoje em dia teria missa transmitida pela televisão. Ou seja, né, totalmente o oposto do que era, né? O oposto era justamente, vamos fechar as portas e fazer a consagração, porque quem não é fiel, quem não é católico, para não ver isso aqui que é o nosso grande mistério, o nosso maior tesouro. Então, era fechada as portas, né? E aí até o Padre Paulo Ricardo fala, né? Hoje em dia você tá lá, aí você tá lá mudando de canal, aí você passa pela Rede Globo, tem uma mulher pelada lá, você muda de canal, de repente tá a consagração da missa, né? Então, assim, uma pessoa que não é de religião, que não é de nada, de repente está lá assistindo outra coisa, passa ali, está lá o padre consagrando a Eucaristia, como se fosse só mais um programa. Até ele fala, né? O Padre Paulo fala, eu não sou contra que seja transmitida a missa, porque tem comunidades que não tem padre de jeito nenhum, né? Ele até cita uma comunidade de umas irmãs, acho que na África, se não me engano, que elas não têm acesso a padre nenhum, a nada, e elas, então, todo domingo elas assistem a missa pela TV. É aquilo que, né, que liga elas ao mistério da igreja, é aquilo que elas assistem pela televisão, porque elas não têm um sacerdote, né, não tem acesso a isso. Então, ele fala, né, não, gente, eu não sou contra, mas assim, a gente tem que ter um certo zelo, pode vir, a gente tem que ter um certo zelo. E aí uma coisa muito interessante que ele fala, e que depois eu fiquei pensando, ele fala o seguinte, né, ele fala do problema de missa de formatura. Ele fala que isso é um problema. Por quê, né? Então vai fazer a missa de formatura do curso de, sei lá, psicologia, do curso de arquitetura. E aí vem todos os alunos para essa missa de formatura. E aí
eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo ali, às vezes nem são batizados, nunca fizeram primeira comunhão e entram na fila da Eucaristia porque não tem a menor catequese, né? E isso, assim, eu mesmo vejo, né? Porque a escola onde eu trabalho faz missa de formatura, né? Então, uma aluna mesmo minha, na missa de formatura do ano passado, ela foi, né, na missa de formatura e ela entrou na fila para comungar e depois ela veio comentar comigo. Aí ela falou assim, aquela hora que pega aquele pão, qualquer um pode pegar? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, porque eu peguei, mas eu não sou batizada, tem problema? Então, assim, a menina nem foi batizada, né? Ela nem tem primeira comunhão, nada, nenhum sacramento. Então, o que o Padre Paulo Ricardo faz, né? Eu achei muito interessante, que ele é de Cuiabá, então lá tem a Universidade Federal de Cuiabá, então ele faz, né? O pessoal vem pedir, né? Padre, a gente queria marcar uma missa de formatura. Não, tudo bem. Aí o que ele faz? Ele faz uma celebração, ele mesmo, o próprio padre, faz uma celebração da palavra, sem distribuição da Eucaristia. Então, ele faz a celebração da palavra, né? Faz as leituras, aí como ele fala que não tem toda a parte da liturgia eucarística, então ele consegue prolongar um pouquinho na homilia, então ele vai atraindo os jovens, aí ele falou que tenta fazer uma homilia assim mais descontraída, né, e bem missionária assim, né, tentando fazer aquele pessoal se apaixonar por aquilo, e aí depois acaba a homilia, aí ele já pula lá pro Pai Nosso, né, dá a bênção, e ele falou que normalmente dura assim uns 40 minutinhos, e aí os jovens saem de lá super satisfeitos, porque foi curtinho, foi só 40 minutos, e aí ele falou que várias vezes, ele falou que isso é super comum acontecer. Quando termina, algum aluno chega para ele e fala assim, nossa, padre, amei sua missa. Né? E nem foi missa, né? Então, assim, o jovem sequer sabe que aquilo foi uma celebração da palavra. Então, ele falou que ele só faz isso, né? Ele faz celebração da palavra de formatura sem distribuição da Eucaristia. Então, ele falou, não tem profanação, não corre o risco de nada, eu consigo atrair os jovens, eu falo numa linguagem mais jovem, mais descontraída, consigo fazer uma homilia mais longa, porque não vai ter a oração eucarística, os meninos não se sentem entediados e, quem sabe, às vezes ainda vão querer voltar na minha paróquia. Né? Então, e aí ele fala disso, né? Da importância de se preservar esse sagrado, né? E é muito interessante, né? De pensar isso mesmo, né? Porque é aquilo que ele mesmo fala, né? De jogar pérola aos porcos, né? De fazer algo ali que depois, quando a gente vai entrar na fila, os próprios pais, né? Porque além dos alunos vai os pais, vai tio, vai um monte de gente. E entra ali na fila sem saber o que está acontecendo, né? E aí agora eu vou falando, né, sobre as partes. Ali eu começo da homilia. Então, como que deveria ser a homilia de acordo com a instrução geral do Missal Romano? A homilia deveria ser feita sobre a palavra de Deus, dentro da fé da igreja. Então, 3 coisas que pode ser objeto da homilia. Primeira coisa, sobre a palavra de Deus, que foi proclamada ali naquele dia, né, a leitura, o evangelho. Segunda coisa que poderia ser assunto da homilia, o mistério celebrado naquele dia. Então, sei lá, hoje é Pentecostes, então a gente vai falar sobre Pentecostes. Hoje é a Assunção de Maria, sobre o mistério daquele dia. Ou a terceiro assunto, né, que pode ser assunto da homilia, é sobre o próprio rito. Então, poderia ser falado alguma coisa sobre o próprio rito, alguma explicação, né, do próprio rito. Isso também poderia ser objeto da homilia, né? Explicar ali o que está se acontecendo e tal. Então, isso poderia ser de acordo com a instrução geral do Missal Romano. E essa mesma instrução permite que, em caráter extraordinário, então, uma exceção. Então, são 3 coisas que normalmente podem ser objeto da homilia, né? As palavras proclamadas naquele dia, o mistério celebrado naquele dia e o próprio rito. E um quarto, que é caráter de exceção, que é sobre algo grave, alguma necessidade grave da comunidade, né? Alguma coisa grave que está acontecendo. Então, até o Padre Paulo Ricardo cita, né, uma homilia que ele fez numa missa, que foi bem no dia que estava para ser aprovado alguma coisa ali na cidade, um plano de educação ali na cidade dele, um plano municipal de educação, que
que poderia ser aprovada a ideologia de gênero e tal, era uma coisa ali da cidade, era uma necessidade grave daquela comunidade, que era algo que estava para ser aprovado ali naquela cidade, então ele fez uma homilia só sobre aquilo, ele não falou sobre o evangelho, não falou sobre a primeira leitura, não falou sobre nada, só falou sobre aquilo a homilia toda. E aí ele falou que isso pode ser feito, mas em caráter de exceção, né? Algo extraordinário, que era uma grave necessidade ali da comunidade, ele precisava falar aquilo, ele usou a homilia para isso. Mas ele falou que isso não é o normal, né? E que o missal, então, permite como forma, como uma exceção. Então, são 3 assuntos ordinários e esse assunto extraordinário. Depois, né, da homilia vem o credo, né? O credo ele é rezado nos domingos e nas festas. Ele é o símbolo da fé. E o que significa símbolo, né? E o Padre Paulo, nesse curso, ele explica. Que eu achei muito interessante a explicação dele. Ele falou assim que antigamente, quando um general ia para a guerra, então ele estava lá, ele levava a metade de alguma peça do imperador, sei lá, a metade do anel, a metade de alguma coisa de madeira, ele levava a metade. E estava lá na guerra. E aí, de repente, chegava um mensageiro, né, para dar uma contra-informação e falar assim, ó, o seguinte, o imperador mandou atacar por outro lugar. Né? Não é mais para atacar aqui, é para atacar em outro lugar. E aí ele fala, tá, mas como então que você vai me provar que realmente foi o imperador que falou isso? Aí o mensageiro tinha que mostrar a outra metade, né, daquele anel, daquela madeira, porque aí a hora que juntasse, formava uma coisa só. Aquilo mostrava que a mensagem era verdadeira, né? Que não era uma mentira, né? Não era um inimigo que estava dando aquele recado para enganar ele, né? E aí ele falou que baseado nisso, então, começou a ter esse símbolo da fé. Exatamente isso, para ver se aquela pessoa é verdadeira e não é um espião. Então, quando chegava um estrangeiro para assistir à missa, né? Mas como que eu sei se essa pessoa realmente é católica? Como que eu vou deixar ela assistir à missa aqui? Então, você é católico mesmo? Então, prova com o símbolo da fé. A pessoa tinha que rezar o credo, né, para mostrar que ela realmente sabia, né? Então, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ah, não. Então, você conhece o símbolo, você é católico, você pode assistir a missa aqui, né? Então, esse era o símbolo da fé. E aí ele fala que hoje não tem mais esse caráter, né? Hoje, você não precisa chegar na porta da igreja e provar, né? Era tipo um código para você poder entrar na igreja. Hoje não tem mais isso, mas ele fala que a gente deveria refletir sobre isso cada vez que a gente rezasse o creio na igreja, né? Que isso aqui que eu estou rezando é aquilo que prova a minha fé. Então eu preciso realmente crer naquilo, né? Isso aqui que eu estou rezando, eu estou comprovando que eu sou cristão. Então eu preciso viver de acordo, né? Então, esse é o credo, né? A oração do credo, que acontece então nos domingos e solenidades, né, em festas. Acabou o credo, então vem a oração da comunidade, a oração dos fiéis, né? Então, os fiéis, nesse momento, eles exercem o seu sacerdócio batismal. E aí ele fala o quê? Que não deveria ser uma oração particular, e sim universal. E se for uma oração particular, que tenha caráter universal. Como assim? Então, vamos supor, né, que Deus me livre, a Fabiana está doente. E aí, vai rezar uma missa, então, e na oração da comunidade, vamos supor que a Fabiana é ministra dessa paróquia, e eles vão, então, fazer uma oração por ela. Em vez de fazer assim, né, na oração da comunidade, rezemos pela Fabiana, tal. Fazer uma oração geral, rezemos por todos os doentes, especialmente pela Fabiana, que é aqui da nossa paróquia, tal, né? Mas fazer algo sempre universal, porque é uma oração universal, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, que eu já tinha me incomodado com isso, eu era incomodado com isso, e depois ele falou, eu falei, nossa, faz todo sentido. Que ele fala o seguinte, que tem que ser uma oração a Deus, e não um recado para a comunidade. Então, por exemplo, né, uma das coisas que ele fala, você virar e falar assim, ó, rezemos para que as pessoas tenham consciência ambiental, não cortem árvores e nem poluam o meio ambiente. Rezemos, Senhor, escutai nossa prece. Qual prece? Tipo assim, isso não foi uma prece. Eu não rezei. Eu falei assim, ó, rezemos para que as pessoas tenham consciência ambiental. Tipo assim, foi quase um recado para a comunidade. Eu estou dando um recado ao povo, vocês têm que ter consciência ambiental, vocês não podem poluir. Né? Isso não foi uma oração. A oração é falar assim, ó Pai,
E aí você se dirige a Deus. Isso é oração, né? Você se dirigir a Deus. E não... Eu estou me dirigindo a Deus e não ao povo, né? Então, a oração tem que ser dirigida a Deus e não ao povo. E aí ele falou uma coisa e faz muito sentido, porque às vezes a gente se contamina com isso e a gente traz isso para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vai começar qualquer grupo de oração? Qualquer grupo de oração. Gente, então vamos ficar de pé para rezar. Gente, então vamos rezar para que hoje a aula dê muitos frutos. Vamos rezar pela Aline e pelo Diogo que vão casar. Vamos rezar pelo nosso instituto. Amém. Tipo assim, a gente não rezou. A gente está falando assim, vamos rezar, mas não foi uma oração. Vocês conseguem perceber isso? Tipo assim, isso é um problema até de português. Não é nem só um problema teológico, isso é um problema de português mesmo. Porque eu não estou falando com Deus. E quantos grupos de oração que começam assim? Né? Então eu vou começar. Como que eu comecei aqui hoje? Né? Meu Senhor e meu Deus, nós queremos vos pedir por essa aula de hoje. Eu estou falando com Deus. Então vamos ficar de pé pesar. Meu Senhor, meu Deus, nós queremos vos pedir por essa aula de hoje, para que dê muitos frutos. Pedimos por todos os membros do Instituto, pela Aline e pelo Diogo. Eu estou falando com Deus. Vocês conseguem perceber isso? Que isso é um problema e que a gente vê, tipo assim, geral, em tudo quanto é grupo que a gente vai, mas em todo lugar. Mas isso, até padre faz isso. Sei lá, pega qualquer reunião que vocês vão, sei lá, reunião dos músicos, qualquer reunião. Presta atenção como que eles começam a oração. Normalmente aquilo não é uma oração. Gente, então vamos ficar de pé, vamos pedir para Deus, né? Vamos pedir para Deus, né? Para abençoar essa nossa reunião. Eu não estou falando com Deus, né? Então, e a gente herda essa contaminação gramatical, né? É uma contaminação teológica e gramatical dos próprios folhetos da missa, que não se dirige a Deus, dirige ao povo. Vamos rezar, né? Em vez de falar, ó Pai, vos pedimos por essa reunião que vamos fazer agora, né? Então, isso acaba contaminando a nossa oração e às vezes até particular a gente faz isso, né? Às vezes até em casa, no nosso quarto, a gente vai rezar, em vez de rezar com Deus, a gente não reza, né? Então, isso é um problema grave, né? Que a gente não está rezando, a gente não está falando com Deus, né? Bom, acabou então a oração dos fiéis. E começamos então com a liturgia eucarística. E aí começamos então a parte mais importante da Santa Missa, né? Quando na Bíblia, né, nos evangelhos é narrado a ceia, são usados 4 verbos principais em todos os evangelhos, né? Em todos os evangelhos que narra, fala a mesma coisa, que Jesus tomou o pão, são 4 verbos, tomou o pão, deu graças, então ele agradeceu, o segundo verbo, ele partiu, terceiro verbo, e ele depois deu aos discípulos. Então são 4 verbos, né? O tomou, o deu graças, né? O agradeceu, o partiu e o deu. E aí o padre Paulo Ricardo faz o paralelo desses 4 verbos com as 4 partes da liturgia eucarística. Então ele fala que esses 4 verbos estão presentes nas 4 partes da liturgia eucarística. Então a primeira parte, Jesus tomou o pão. Então é o ofertório, né? Outra coisa interessante que ele explica, né? No ofertório, só pode... O que é o ofertório, gente? Eu estou oferecendo algo para Deus. Então, na procissão, só pode entrar o que eu realmente estou oferecendo. Então, por exemplo, né? Isso também acontece, missa de formatura de escola. Então, entra o aluno, né? Como que acontece pelo menos lá na minha escola, entra no ofertório, né? Entra o aluno com a camiseta da escola. Ele entra. Mas ele não está oferecendo aquela camiseta para a igreja. Depois ele vai pegar de volta. Aquilo é só um teatro, um símbolo, né? Então, assim, o padre Paulo Ricardo orienta que não deveria ter símbolos, né? Não deveria ter nada... não deveria ser um teatro aquilo. O que eu vou realmente oferecer para a igreja? Então, sei lá, né? Ele fala, então ele cita um exemplo de uma procissão que pode ter, procissão do ofertório.
os vicentinos fizeram uma campanha de alimento para doar para os pobres, para doar para alguma coisa. Eles estão ofertando aquilo de verdade. Então eles podem entrar na procissão, no ofertório, entram na procissão com aqueles alimentos e colocam no altar. Porque aquilo não é um teatro, eles realmente vão ofertar de verdade. Né? Aquilo não é um símbolo, não é nada. Aquilo que eles estão entrando realmente vai ser ofertado. Depois ninguém vai lá e pegar de volta e levar embora. Aquilo que está entrando vai ficar lá mesmo, né? Então pode ter essa procissão da oferta, né? Desde que seja algo real, é uma doação real, não é nada simbólico, né? Então a gente entra com um cartaz, paz. A gente entra, né? Não tem nada a ver, não faz sentido aquilo, né? Não é um teatro, né? E aí uma coisa que o Padre Paulo critica demais e realmente, né? É quando a missa se torna algo pedagógico. Então eu começo a usar recurso da sala de aula para dentro da igreja. Vamos fazer um cartaz, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma encenação. Isso é recurso de sala de aula. E que funciona lá na sala de aula, né? Um cartaz, uma encenação, um teatro, né? Não pode deixar, né? Que a pedagogia invada a igreja, né? A pedagogia é lá na escola e não dentro da igreja, né? Então, tudo que é simbólico, tudo que é pedagógico, vamos entrar com cartaz, paz, amor, união, e vai entrando um cartaz atrás do outro, né? Isso não deveria ter cartaz nenhum, nada, não deveria ter nada disso na procissão das ofertas, a não ser que fosse algo que realmente fosse doar. E aí ele fala que da onde que surgiu isso, né? Que ele fala que as pessoas antigamente levavam mesmo. E aí ele falou assim que chegava gente que entrava até com um animal, né? Então chegava até, eu vou doar aqui um frango aqui para a igreja, eu vou doar aqui esse animal, esse carneiro aqui, esse não sei o que. Levava, e aí quando o padre recebia aquilo, ele estava com as mãos sujas. Então o que ele tinha que fazer? Ele purificava a mão. Né? Então, quando hoje o padre vai lá, né, e na hora do ofertório ele purifica as mãos, a gente tem que pensar espiritualmente, o que eu estou ofertando para o padre, né, que ele recebeu e está lavando as mãos, né? O que eu estou oferecendo para o padre, né? O que eu estou ofertando a Deus? Então, a gente também, naquele momento, deveria fazer a nossa oferta, né? Aliás, é isso que eu faço durante o ofertório, né? Não é cantar. Isso também é uma coisa interessante de se falar, gente. Algumas coisas a gente canta. O que a gente tem que cantar? Nós que estamos lá assistindo a missa. O que a gente tem que cantar? A gente tem que cantar um glória, porque aquilo é uma oração. Né? Se a gente não sabe cantar, ou se o coral está cantando um glória muito nada a ver, a gente reza o glória, em voz baixa. Né? O que a gente tem que cantar? O cordeiro. Então a gente canta o cordeiro, né? Ou então, se a gente não quer cantar, a gente reza o cordeiro. O que a gente tem que cantar? O santo, né? Porque são orações. Se por um acaso o coral resolve cantar o Pai Nosso, a gente canta o Pai Nosso, ou a gente reza o Pai Nosso. O que é oração, a gente canta. A gente canta. Agora, tem coisas que a gente não tem que cantar. Deixa lá o coral, o ofertório, né? De mãos estendidas. Não, deixa o coral lá cantar. Qual que é a minha atitude enquanto isso? Não é ficar cantando, acompanhando a letrinha lá no folheto e cantando junto. Não, ali é o ofertório. Então é a hora de eu ofertar algo a Deus, né? Então ali eu tenho que estar nessa posição de oração mesmo, né? Eu estou rezando, ofertando para Deus algo, né? O que eu tenho para ofertar a Deus hoje? Então eu rezo em oferecimento. Outra coisa, né? Que eu já falei isso em alguma aula passada aí. Outra que eu não canto também, o ato penitencial. Eu não canto ato penitencial. Né? O coral está lá cantando, né? Qual que é a minha atitude? É um exame de consciência dos meus pecados veniais, que são perdoados no ato penitencial. Então, durante o ato penitencial, eu estou ali de cabeça baixa, lembrando dos meus pecados veniais e pedindo perdão a Deus. Porque são eles que são perdoados no ato penitencial. Isso eu não canto, né? Eu não estou cantando, eu estou rezando. Então o coral está lá cantando e eu estou rezando, certo? Então essas duas principais, né? Tanto o ato penitencial quanto o ofertório eu não canto, eu rezo nesse momento. Então Jesus tomou o pão. Depois, né? E aí tem algo aqui que ele... Tem vários trechos, eu não peguei tudo não, eu peguei só um, na verdade, que o Padre Paulo fala que a gente não se dá conta do quanto é antigo a oração eucarística, né? E aí ele fala que Santo Hipólito tem um escrito, né, de um livro chamado Tradição Apostólica do século III, em que lá no século III ele está falando de algo antigo.
O cara tá lá no século III falando de uma coisa antiga. E aí, quando ele tá falando de uma coisa antiga, ele fala daquele diálogo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a tradução alterou um pouco, né? Mas que a gente fala, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Esse diálogo, né? Sobre esse diálogo, Santo Hipólito no século III, ou seja, 200 e pouquinho, né? Tá lá falando, né? Escrevendo de algo antigo da igreja. Então quer dizer que é de antes dele, é de antes do século III, já existia esse diálogo na missa, né? Então é algo realmente muito antigo, né? Então, assim, é algo que nos foi dado, né? Que no século III aquilo já era antigo e a gente não tem o direito de mudar, né? Isso está até no Código de Direito Canônico, está isso, que não se pode mudar. Né? A missa é algo que não pode ser mudada, né? A liturgia eucarística não pode ser mudada. Não pode o padre improvisar ali na hora, né? O que Deus está me tocando no coração agora para mudar isso aqui que está no missal. Não, é o que está lá no missal. A missa não é inventada, a missa é recebida. Ela não é inventada, ela foi recebida. Recebida de séculos e séculos e séculos para trás, né? Então ela não é inventada. Então o segundo verbo, né? Então o primeiro verbo, Jesus tomou o pão. Depois, o segundo verbo, Jesus deu graça, Jesus agradeceu. Então aí, a parte, né, é a oração eucarística, né? E é o padre quem deve pronunciar a oração eucarística toda. Nenhum diácono, nenhum leigo pode pronunciar a oração eucarística. Ela é inteira do sacerdote, inclusive por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso é do padre, não é nosso. Mesmo que às vezes o padre convida a rezar, todos juntos, você fica mudo, continua lá mudo, né? Outra coisa, né? A oração eucarística é uma oração voltada para Deus, não é para o povo, né? O padre não está falando com a gente, ele está falando com Deus. E é por isso, né, que o rito antigo, né, o rito tradicional, era que jeito? O padre, de fato, de costas para o povo, mas não é que ele estava de costas para o povo, ele estava junto com o povo, de frente para Deus. Junto. Não é que eu estou de costas para vocês, é que nós estamos juntos, virados para Deus, né? Então, por isso que era de costas para o povo, né? Porque a oração eucarística é voltada para Deus. Como que o Papa Bento XVI, ele tentou ajustar isso, né? Porque o Papa Bento XVI falava muito da reforma, né? Teve a reforma litúrgica e o Papa Bento XVI falava que deveria ter a reforma da reforma. Como que o Papa Bento quis fazer essa reforma da reforma de uma forma... O Papa Bento falava que o pessoal não estava preparado para mais uma grande mudança, né? Fazia pouco tempo que tinha tido uma grande mudança na liturgia e o Papa Bento achava que não convinha naquele momento fazer mais uma grande reforma. Então, como que a forma dele ajudar as pessoas, né, e o próprio sacerdote a se lembrar que a oração eucarística não é para o povo, não estou falando com vocês, estou falando com Deus. Então, a sugestão dele era um grande crucifixo, era até o que ele fazia nas missas, né, enquanto Papa, um grande crucifixo no altar, e aí o padre, virado para o crucifixo, fazia a oração eucarística, né? Então, por isso o altar, a cruz no altar. E essa cruz é virada para o padre, não é virada para o povo. Porque eu já vi isso, né? Não sei se é culpa do acólito, ou culpa do padre, ou culpa de quem, que às vezes coloca a cruz lá no altar, mas vira para o povo. Não é para virar para o povo, é para virar para o padre, na hora da oração eucarística, lembrar com quem ele está falando. Está falando com Deus, ele não está falando com as pessoas, né? E até o padre Paulo até sugere, né, que seja uma cruz tão grande, né, que até tampe a visão do povo, para o padre não se desconcentrar, para ele não perder o foco do que ele está fazendo, né? Eu não estou falando com as pessoas, né? Então não é para colocar uma cruzinha pequena, é para colocar uma cruz grande para o padre não perder o foco do que ele está fazendo, ele está falando com Deus, né? Então, por isso, né, que toda a missa, toda a oração eucarística orientada a Deus e não ao povo. Depois, o prefácio, né? Depois tem o prefácio que termina com o santo, né? Ali dentro da oração eucarística tem a epiclese. O que é epiclese? É a súplica do Espírito Santo, que acontece duas vezes, na verdade, né? A súplica do Espírito Santo tanto sobre o pão e o vinho, e depois, em todas as orações eucarísticas tem isso, a súplica do Espírito Santo sobre o povo que vai comungar. Então, a gente pede o Espírito Santo sobre o pão e vinho e sobre quem vai receber o pão e o vinho. Então, há dois momentos ali de súplica do Espírito Santo.
Aí tem a consagração, e que é importante, é uma coisa óbvia, mas que precisa falar, que todos se ajoelham, né? Porque, é lógico, exceto quem não tem condições de se ajoelhar. Porque, infelizmente, tem paróquia em que as pessoas são, né, recomendadas a não se ajoelhar, né? Então, e a gente consegue perceber, porque a gente vê que quem está servindo, ninguém se ajoelha, né? Nem quem é ministro, nem quem é eleitor, todo mundo continua em pé. Para quem tem condições, se ajoelha, né? Ali é o momento mais importante de toda a missa, né? A consagração. Os padres concelebrantes também se ajoelham, né? Se tiver padre concelebrando, eles também se ajoelham. Depois vem o Pai Nosso, né? O Pai Nosso. É permitido, aí tem as questões das mãos, né? O que fazer com as mãos no Pai Nosso, né? Em nenhum lugar está previsto dar a mão, né? Vamos em sinal da paz, dar a mão para rezar o Pai Nosso, né? Isso em lugar nenhum está previsto. O que pode é não fazer nada com as mãos, nada, ou, né? Existe uma tradição de se erguer a mão, mas não em súplica, mas como o Cristo chagado, né? Assim, ou que depois esse gesto foi ficando mais tímido, foi ficando mais assim, mas o gesto inicial era assim tradicional, que depois foi ficando mais tímido mesmo, né? Mais contido. Isso é uma posição que pode acontecer para rezar o Pai Nosso, ou então não fazer nada com as mãos, né? Não fazer nada. Mas, por exemplo, dar a mão, isso não é previsto, né? Mas não é obrigatório, você faz o que você quiser, né? Se você quiser não fazer nada com a mão, você fica lá quieto, né? Tem até um canonista, né? Um liturgista, que ele responde pergunta no Instagram, o pessoal fica perguntando, né? Não, mas e na hora da consagração? E na hora do Pai Nosso? Eles ficam perguntando o que faz com a mão, né? E aí esse liturgista, ele brinca. Gente, amarra a mão, põe uma algema, fica quieto com a mão, para de ficar mexendo com a mão. Não é obrigatório fazer nada com a mão, né? Não tem nada que obrigue a gente a fazer nada com a mão durante a missa, né? Nem na hora da consagração, né? Não é previsto nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Depois, o terceiro verbo, né? Então, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. Ele parte a hóstia, então, no Cordeiro de Deus, né? Que é rezado apenas na missa, né? Celebração da palavra não tem Cordeiro de Deus, né? Já vi várias celebrações da palavra com Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus é só para a missa. Depois, o quarto verbo, deu aos discípulos. Então, né? O dar aos discípulos ali é o momento da distribuição da Eucaristia. E aí ele fez várias recomendações sobre a distribuição da Eucaristia, né? Primeira coisa, né? Ninguém pode dar a si mesmo a comunhão. Só o sacerdote celebrante, nem o padre co-celebrante pode se autocomungar. Então, só o padre pode se autocomungar, né? Ninguém pode. Então, acontece muito em várias paróquias. Quem está servindo ali, né, os acólitos, os leitores, eles recebem a Eucaristia do padre, o próprio pessoa que recebeu, ele tinge a hóstia ali, né, a Eucaristia no sangue e comunga, né? Isso não deveria acontecer. Então é o padre, se for a comunhão em duas espécies, é o padre que vai lá e tinge a hóstia e a Eucaristia e dá para a pessoa, e aí no caso teria que ser na boca, não pode ser na mão, nesse caso de forma alguma, porque ela já está molhada ali no sangue, né? Não é correto isso, né? Como que é a questão? Tá, então já sei, eu não posso me autocomungar, tá? E como então que a gente pode receber a comunhão? A norma litúrgica é a comunhão na boca, essa é a norma, né? A comunhão na mão tem caráter de exceção. Ela, inclusive, entrou por uma desobediência, né? Que não estava previsto isso nos documentos, mas depois o Papa São Paulo VI acabou aprovando. Mas a norma é a comunhão na boca. Ah, tá, mas o padre recusa a dar comunhão na boca. Tá, então, em caráter de exceção, eu posso receber a comunhão na mão, né? Então, eu posso, né? Não é pecado, não é... Mas se eu puder receber a comunhão na boca, é melhor, né?
Depois a forma, né, como eu devo comungar. Quando eu vou comungar, então antes, né, isso é previsto mesmo na Instrução Geral do Missal Romano, que eu preciso fazer alguma reverência. Essa reverência, ela pode ser uma vênia que eu posso fazer, pode ser uma genuflexão, né, ou, então tem 3 tipos de reverência que eu posso fazer, né, a vênia é uma das reverências, a genuflexão, então eu faço a genuflexão, levanto e comungo em pé. Isso é o segundo tipo. E a terceira, eu ajoelho e comungo ajoelhado. Então são 3 tipos, né? Fazer a vênia e comungar na mão ou na boca. Fazer a genuflexão, levantar e comungar na mão ou na boca. Ou se ajoelhar e receber na boca. Porque se eu me ajoelho, é na boca e não na mão. Então, ou eu faço a vênia e recebo na mão ou na boca, ou eu faço a genuflexão, levanto e recebo na mão ou na boca, ou eu me ajoelho e recebo na boca, né? O padre Paulo Ricardo ainda fala, né? Pra gente não fazer um cavalo de batalha se o padre não aceitar, porque a gente sabe que isso acontece aqui na nossa cidade, de padre que não aceita em hipótese alguma. Se você se ajoelha, ele fala, levanta. Levanta. Fala desse jeito, né? Se você se ajoelha, é isso que ele fala, levanta. E ele simplesmente não dá a comunhão de joelhos, né? E se você vai para comungar na boca, ele fala na mão. Ele não aceita de forma alguma e os ministros todos são orientados para agir da mesma forma. Então, aí, gente, assim, né? Não é errado você receber a comunhão na mão nessa situação, né? Não é pecado, você não está cometendo um pecado fazendo isso, mas se você tiver a oportunidade de conseguir comungar na boca, você comungue, né? Justamente, e assim, se comungar na mão, é ficar muito atento se não ficou nenhuma partícula na mão, né? Prestar muita atenção se não ficou, porque aquilo é muito, aquele pãozinho, né? Ele esfarela muito, então, dependendo, né, de como foi feita a hóstia, tem algumas que são mais durinhas e tem umas que esfarelam mais, então tem umas que a hora que põe na mão fica cheio de partículazinha branca na mão, né? Então eu preciso olhar, preciso ter o zelo, né, de ver se não ficou nada na mão, né? Eu acho aqui também que isso não precisa ser dito, mas eu vou falar porque depois sabe lá quem que vai assistir essa aula depois. É bom falar, né? Pelo amor de Jesus Cristo crucificado, né? Não comungar mascando chiclete, né? Que aquilo é um negócio assim que dá até, né? Esses dias tinha uma mocinha na minha frente na fila e eu vi que ela tava mascando chiclete. Eu falei, gente, eu nunca vi a menina na vida. E assim, porque, gente, primeiro que tinha que ter o jejum eucarístico para eu comungar, né? 1 hora antes da comunhão. Então eu nem deveria estar mascando chiclete na missa para começo de conversa, tá? Mas, tá bom. A menina, então, ela não sabia do jejum eucarístico, ela estava mascando chiclete antes durante a missa, tá bom. Eu já não deveria estar fazendo aquilo. Mas assim, gente, é muito grave você comungar com chiclete na boca. Porque tem uma chance enorme de grudar partícula no chiclete. E depois você não vai engolir o chiclete, você vai jogar ele fora. Então, assim, é algo gravíssimo. Porque você está correndo uma grande chance de jogar partícula fora. Uma chance imensa disso acontecer, né? Porque você está com o chiclete na boca, você está com a hóstia na boca, as duas coisas vai grudar partícula, depois você vai jogar o chiclete fora, está jogando partícula fora, né? Então, assim, é algo gravíssimo, né? Se a gente tiver a oportunidade, né, de falar, se a gente conseguir corrigir alguém, né, e a gente puder falar, a gente fala, né? A gente avisa, ó, não recebe com chiclete, não, né? Se tiver um mínimo ali de liberdade, puder orientar a pessoa, porque é algo muito grave mesmo, né? Isso é grave. Depois, outra coisa, né, que também não quando eu for receber na mão, então se eu for receber na mão, então colocar a mão direita debaixo da esquerda, receber e como se fosse ao mesmo tempo uma cruz e ao mesmo tempo um berço, que eu estou recebendo Jesus, e aí eu pego com a mão direita, né, e não simplesmente o padre levanta e eu pego como uma pinça, né, e aí tem São Cirilo, fala que é como se você recebesse na mão vários pedaços de ouro em pó. Então, imagina se fosse colocado na sua mão ouro em pó, você ia ter o maior cuidado, porque você sabe que aquilo vale um dinheirão, né, então você não ia tratar de qualquer jeito aquilo. Então,
pensa, Nosso Senhor vale muito mais do que ouro em pó. Então, se eu teria cuidado com ouro em pó, quanto mais eu tenho que ter cuidado com Nosso Senhor que está ali na minha mão, né? Se eu for comungar na mão, certo? Depois, após a comunhão, ação de graças de joelho no próprio lugar, não precisa ir no sacrário, né? Muitas pessoas vão ao sacrário, mas não precisa, porque eu estou com o Nosso Senhor aqui dentro de mim, né? Depois vem a oração final e bênção, e não está previsto, né? Não é parte da missa, né? Aviso final, né? Aviso final não está lá no missal, a parte avisos finais, né? Segunda homilia, né? Então, é a oração final e a bênção. E aí depois termino com essa frase aqui que eu já até havia falado, né? Que a missa ela não é inventada, ela é recebida. E isso fica tanto para quem é padre. Ah, Thais, mas não adianta nada você falar isso aqui porque a gente não é padre, mas isso serve para quem ajuda na liturgia, porque quantos coordenadores de liturgia têm ideias fantásticas, né? Eu tive uma ideia fantástica. Que tal a gente fazer uma dança na hora da missa de Pentecostes para representar os 7 dons? Gente, então assim, se você ou vai ser algum dia coordenador de liturgia, né, não queira ser criativo, né? A criatividade é um atributo que o coordenador de liturgia não precisa ter, né? A gente precisa ter criatividade para outras coisas, né? Mas para ser coordenador de liturgia, isso não é um atributo, né? A criatividade. Certo, meu povo? Então, é isso, e com isso terminamos então a Santa Missa. Aí a partir da aula que vem, a aula 9, a gente começa com mais um sacramento, certo?